Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos tratar sobre mais uma aula da disciplina de qualidade de água, tá? Hoje o assunto será correção da qualidade de água em sistemas de cultivo aquícola, tá? Essa aula será dividida em duas partes. Então vamos fazer o primeiro vídeo com a parte 1. Para fazer a correção dessa qualidade de água, nós temos que fazer o uso de algumas técnicas. Uma dessas técnicas é a técnica de calagem. A gente já comentou um pouquinho na aula passada e acredito que já foi comentado também ao longo da disciplina com a professora Lilian, né, do que se trata a calagem. Um conceito básico é uma técnica, né, no qual que é aplicado um composto rico em cálcio, pode ser um carbonato, bicarbonato, que apresenta combinação de cálcio e magnésio em sua composição. Esses compostos elevam a alcalinidade e dureza e reduzem a variação do pH, proporcionando ao solo e à água uma qualidade física, biológica e química, certo? Então, como já foi comentado na aula passada, também a calagem tem efeito também antisséptico, tá? Esterilizar, eliminar patógenos, corrigir o pH, né? Tem ação biológica que favorece o cultivo de algumas espécies. Tá? A correção do pH na faixa ideal para o cultivo de espécies aquícolas, né? E além de corrigir a qualidade, oferece essas condições de cultivo para as espécies cultiváveis, certo? Então, os benefícios: ela incrementa, né, aumenta o pH da água e do solo, aumenta consequentemente a alcalinidade e dureza da água, tá? Aumenta a capacidade de buffer, que é a capacidade tampão da água, que já foi comentado também, é a capacidade que se tem do composto aplicado de manter, né, o pH próximo da neutralidade. E acelera, claro, a decomposição da matéria orgânica. Foi comentado também na aula passada. Acelera a decomposição porque favorece a presença, né, de microfauna, de bactérias aeróbicas, né, que vão acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, como eu falei, é necessário nesse composto rico em cálcio, né, fonte de cálcio, para que haja o aproveitamento desse cálcio por fitoplâncton e zooplâncton, que são o fitoplâncton responsável pela produção primária. Tá? A calagem reduz a retenção de fósforo do fundo do viveiro, tornando-o disponível. Sim, favorece a decomposição e favorece, lembra do ciclo dos nutrientes, favorecendo, disponibilizando esses nutrientes para a coluna d'água, para aproveitamento de fitoplâncton, zooplâncton e para os próprios peixes. Promove a atividade microbiana, acelerando a ciclagem dos nutrientes, como eu já comentei. Diminui a turbidez e o material em suspensão. Proporciona um ambiente adequado para o desenvolvimento de peixe. Então, a água de cultivo ela deve ter uma concentração, né, um valor próximo da alcalinidade de dureza próximo de 50 a 75 mg por litro. Né? E o pH tem que estar acima de 6,5. Né? Fundo dos viveiros acima dos 7,5. O calcário é aplicado no fundo dos viveiros com a intenção da correção dessa qualidade de água, certo? Lembra da aula passada que a gente comentou, fazer o uso do calcário após aquele período de 10 a 12 dias, tá? Para que haja a correção do pH, não interferindo no processo de decomposição da matéria orgânica, quando o viveiro está sem água, com solo úmido, exposto às bactérias, né, exposto ao ar, para que as bactérias aeróbicas possam fazer decomposição da matéria, do sedimento do fundo desses viveiros. Alguns corretivos que podem ser utilizados na calagem. E cada corretivo desse tem uma função diferente dentro do processo de calagem. Né? Então, o carbonato de cálcio, fonte de cálcio, fonte de magnésio. Né? Então, são os compostos, são a base de carbonato de cálcio. Pode ser também utilizado o calcítico, quando eles têm maior concentração de cálcio na sua composição. Nós temos também o calcário dolomítico, que é uma mistura do cálcio e magnésio, com a maior composição de magnésio
no composto. Normalmente nós temos o cal virgem, que é fabricado a partir da queima, né, ou da calcinação da rocha de calcário. Tá? Outro composto utilizado para corretivos é o cal hidratado, que é o processo de adição de água no próprio cal virgem. Tá? O primeiro e o segundo, eles servem para correção do pH, alcalinidade e dureza. Então, se você vai fazer a correção do pH, muito importante nesse momento. Então, qual o objetivo que você tem? É fazer a correção do pH. Você fez análise de água lá e deu a alcalinidade e dureza muito baixa. Então, você precisa aumentar a alcalinidade e dureza. Então, deu um pH muito ácido na sua água, você quer corrigir esse pH e aumentar, consequentemente, a alcalinidade e dureza. Então, você vai fazer uma correção do pH adicionando carbonato de cálcio. Certo? Ou calcário agrícola, ou calcítico, ou dolomítico. Quando você tem a intenção de não de corrigir o pH, mas você tem a intenção de esterilizar o seu viveiro para um próximo cultivo, né, e eliminar alguns agentes patógenos, ou até alguns peixes, outros organismos que não são interessantes no seu processo produtivo, você vai desinfectar os tanques. Então você faz, que tem ação antisséptica, você vai fazer o uso então de cal virgem e cal hidratado. Mas a gente vai comentar cada um deles mais com o avanço da aula. Calcário agrícola, né? Então utilizado calcário pulverizado ou agrícola, né? Muito utilizado também na agricultura. Tem preço e boa disponibilidade e segurança aos peixes e aplicador, certo? Ele tem uma ação lenta na liberação, no aumento da alcalinidade e dureza e no aumento do pH. Não é um aumento rápido, é gradual. Então dá segurança para os peixes, certo? E ao próprio aplicador, porque ele não é tóxico. Então, depósitos naturais, carbonato de cálcio e de magnésio. Nós temos também como fonte as rochas calcárias moídas, né, com dimensionamento aí de tamanho de 0,23 a 1,7 milímetros. Nós temos um exemplo, a calcita, a magnesita ou dolomita. O cal virgem, como eu falei anteriormente, ele é um composto a partir do aquecimento do calcário em forno, né, formando os compostos de cal virgem. Por ser um óxido, reage com o solo ou com a água rapidamente, elevando a temperatura e o pH. Por isso, o cuidado que você tem ao fazer o uso do cal virgem, que além de não ter uma segurança para você, também não dá segurança, podendo causar mortalidade de peixes. Cuidado na manipulação, né? Tem uma ação cáustica, aumenta a temperatura e aumenta rapidamente o pH. Evitar inalação e contato com a pele e mucosa. Então você deve fazer a administração do cal virgem utilizando EPIs, né, equipamento de proteção individual, e ele tem ação de desinfecção, então elimina organismos patogênicos. Cal hidratado, como eu falei, o cal virgem com adição de água, um hidróxido de cálcio, magnésio, né, o cal também é chamado de cal de construção. Ele aumenta a solubilidade e rápido efeito na elevação do pH. Ao ser aplicado no solo ou na água, ele reage rapidamente, mas por ser um hidróxido, ele não eleva a temperatura, diferente do cal virgem, que aumenta a temperatura. A cal virgem e o cal hidratado devem ser utilizados em quantidades menores quando comparado ao calcário. Lembra que ele tem ação apenas antisséptica, não tem ação para... a intenção não é aumentar o pH. Não são eficientes para corrigir o pH, né, devido à rápida ação e ao curto efeito residual no solo. Não devem ser adicionados na água, pois elevam o pH rapidamente, ocasionando morte de peixe. Então, cal virgem e cal hidratado não deve fazer uso desse calcário para viveiros cheios e com peixes alojados. Essa imagem é bem claro como que deve ser feita a aplicação, né? Então, a aplicação é importante que o operador use os EPIs, né? Usa máscara, óculos, luvas, botas e roupa apropriada no momento da aplicação do corretivo, né? A forma incorreta é você estar sem o uso do EPI,
né? Se for, por exemplo, você estiver fazendo aplicação de cal virgem ou cal hidratado, tem ação cáustica, né? Além de aumentar a temperatura, e é tóxico, né? Você pode ter alguns problemas de pele, enfim. Não é recomendado fazer o uso nem calcário agrícola, nem o calcário, nem o cal virgem sem o uso de EPIs. Reatividade, né? Tantos esses compostos eles têm uma taxa de finura, né? Uma boa qualidade em concentrações em milímetros, né, de partícula bem pequena, abaixo de 0,3 milímetros, e uma reatividade zero em tamanho de partícula de 2 milímetros. A portaria 3 de 12 de junho de 1908 do MAPA, ele fala que 100% do calcário tem que passar pela peneira, né, de 2 milímetros, 70% 0,84, 50% 0,3 milímetros, para se ter o uso adequado e para se ter efeito. Reatividade, como eu falei, uma relação aqui de tamanho pela reatividade. Quando você tem partículas, né, dividindo em tamanho você tem partículas abaixo de 2, você tem uma reatividade de 0, né? Com o aumento dessa partícula vai aumentando também a eficiência desse produto. Então, o que a gente chama de poder de neutralizante, né, é a capacidade que um carbonato tem de neutralizar ácido em relação ao carbonato de cálcio puro. Essa combinação varia de acordo com o tipo de composto. Então nós temos um composto e cada um deles tem um poder, um poder de eficácia, vamos pensar assim, um poder neutralizante, né? Então quando você tem um exemplo aqui, o carbonato de cálcio, você tem um poder neutralizante de 100%. Quando você faz o uso, por exemplo, do fosfato de cálcio, você já tem um poder neutralizante de apenas 65%. E nós temos aqui também o poder relativo de neutralização, que é o chamado PRNT do calcário. Então o mapa ele fala que esse PRNT ele deve variar de 45% a 90%. Então nós temos também a dose real, que é a dose que a gente vai aplicar, né? E a dose calculada, né? Que é o RE dividido por 100 vezes o que é o poder de neutralização dividido por 100, tá? O RE e o poder de neutralização sempre tem que ser maior que a quantidade. A dose de calcário: a natureza do material disponível, a sua pureza e o grau de moagem e da acidez a ser neutralizado. Então devemos levar em consideração todos esses fatores antes de escolher a fonte do produto de calcário que nós vamos utilizar, né? O pH de mistura do solo e da água destilada 1:1. Essas amostras do solo coletadas, misturadas e postas para secar. Depois de secas, triturar e misturar. 100 gramas da amostra seca é dissolvida em 100 ml de água destilada e pHmetro. Essa tabela, pessoal, faz uma relação. Alguns autores fazem algumas recomendações com a dosagem que você deve se utilizar de calcário agrícola. Então essa dose inicial é em quilos por 1000 metros quadrados, né? É 10% de um hectare, pensar assim, 1000 metros quadrados. Então para a Bold, para o pH 3 e 4, não se tem uma dose inicial. Para 4 a 5, ele recomenda a utilização de 300 kg a cada 1000 metros quadrados, tá? Para a dose de 5 a 6, 200 kg para cada 1000 metros quadrados. E dose de 6 a 7, 100 kg para metro quadrado, tá? E outros autores também apresentam as suas recomendações para doses de calcário com a intenção de corrigir esse pH. Baseado nos valores de alcalinidade da água ou de abastecimento. Vale lembrar que a dose de aplicação ela está relacionada diretamente com o valor que você tem mensurado, né? Os valores que você encontrou na água, ou no valor da água do tanque, ou no valor da água de abastecimento, certo? Então você vai mensurar a qualidade e a dureza da água para você saber quanto você tem que aplicar, né, de calcário para correção do pH.
Então, você tem alcalinidade aí menor que 10, a recomendação é que você faça o uso de 300 a 400 quilos para cada 1000 metros quadrados. Tá? Se a proporção de alcalinidade for de 10 a 20 miligramas, né, do composto, 10 a 20, você tem que aplicar 200 a 300 quilos para cada 1000 metros quadrados. Né? E se a proporção encontrada de alcalinidade for entre 20 a 30, você tem a quantidade de aplicar de 100 a 200 quilos a cada 1000 metros quadrados. Tá? O calcário agrícola tem um aspecto, né, de areia grossa. Né? Conferir sempre, como eu falei, a alcalinidade total de 1 a 3 semanas. Né? Tem esse intervalo de estar monitorando, assim como outros parâmetros, monitorar a alcalinidade. Né? Então, monitorar de 30 a 50, deve estar nessa faixa aí, miligramas, carbonato de cálcio por litro. Né? 100 meios para medir o pH. Quando você não tem condições de medir o pH da água ou alcalinidade total, você pode também fazendo o uso de 200 kg de calcário agrícola para cada 1000 metro quadrado. É uma recomendação quando você não tem condições de mensurar o pH, tá? E a alcalinidade. Mas o ideal é que as pisciculturas elas tenham pelo menos um pHmetro de portátil para você mensurar, que é um parâmetro importantíssimo para qualidade de água. Tá? O cal virgem e o cal hidratado, recomendação que se faça o uso de 1 tonelada por hectare e 1,32 tonelada por hectare. Se o pH não está acima de, para que você tenha um pH, né, acima de 10. A conferir, ele aumenta rápido o pH. Lembra que a gente falou que o cal virgem e o hidratado aumenta rápido o pH? Então você vai fazer o uso apenas para esterilizar. Né? Então não é para corrigir o pH, é para esterilizar o viveiro. Então lembra, a quantidade, você usa 1 tonelada por hectare, ele aumenta para mais de 10 o pH. Você não vai colocar nenhuma espécie de peixe nesse pH. Né? Então conferir, né, 1 a 2 semanas o pH da água antes da estocagem. Em viveiros já estocados, você pode fazer o uso de 10 kg cada 1000 metros quadrados por dia, né? E sempre monitorar o pH e a alcalinidade para que estejam dentro dos valores ideais para cultivo. Em viveiros já estocados, né? Você pode fazer o uso do calcário agrícola porque ele é seguro, ele não é tóxico, não aumenta rapidamente o pH da água, causando mortalidade de peixes, e além de ser seguro também para o aplicador. O cal hidratado ou cal virgem, tem muita cautela no uso dele. É recomendado não utilizar com viveiros já com peixes estocados. Né? Viveiros pequenos da própria margem. Viveiros maiores e represas utilizar bote, né? Aplicação mais homogênea. E viveiros pequenos você vai aplicar, como são viveiros pequenos, você pode jogar mesmo da própria margem do viveiro. Se você for um viveiro grande, mas for uma área bem rasa, você pode também fazer uso sem precisar de barco, né? Para áreas mais rasas. Essa imagem é possível observar a primeira imagem, a secagem por 10 a 12 dias, lembra que a gente comentou, certo? Até a total, nessa imagem já passou com certeza de 10 dias, você já pode fazer o uso do calcário. O cal virgem você pode utilizar naquelas poças de água que ficam temporárias, né? Depois de passar o tempo de decomposição da matéria orgânica. Aí você, né, geralmente nessas poças podem ficar muitos patógenos ainda, por causa da umidade. Então você vai aplicar 200 a 400 gramas, tá, de cal virgem por metro quadrado, para eliminar mesmo os patógenos, alguns peixes ainda que ainda estão presentes ali. O cal virgem no fundo do viveiro, né? Recomendação de 200 a 400, como eu comentei, aí na segunda imagem aí. E calcarear com calcário agrícola, né? E adubo orgânico, de acordo com a recomendação, certo? De acordo com o tamanho.
e fazer o uso adequado para que você não jogue dinheiro fora, né? A frequência dessa aplicação em viveiros de baixa renovação, né, 3 anos, drenagem, chuva, infiltração, a acidez, a decomposição do material orgânico e fertilizante de reação ácida. Então você geralmente tem uma acidez muito grande nesses viveiros onde você tem baixa drenagem. Geralmente são açudes, que é quase impossível fazer drenagem desses açudes. Para viveiros de drenagem total, não perde o efeito. Não perde nenhum efeito. Que você faz a aplicação correta, você vai esvaziar o viveiro por completo para fazer a aplicação. Também nós temos a aplicação de manutenção, né, que é 25% da dose inicial. Que você quer fazer um aumento do pH, você quer aumentar o pH, aumentar a alcalinidade daquele tanque, mas você não quer, está no meio do ciclo, você não quer esvaziar o viveiro. Então você pode fazer uma aplicação de manutenção. Lembra daquela dose de recomendação? Você vai aplicar 25% da dose. Recomendações gerais. O calvígio carboidratado não deve ser utilizado diretamente na água em grande quantidade, pois provoca elevação do pH. Em valores excessivos pode acarretar a morte de organismos do cultivo. A desinfecção pode ser realizada de maneira natural através da exposição ao sol. Cautela no uso desses dois produtos. Pessoal, então a gente chegou no final de mais uma aula. Tá? Vai ter a parte 2, a continuação. Tá? Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. E a gente está sempre à disposição. Viu?